Olá pessoal, neste vídeo iremos dialogar um pouco sobre os tipos de resistência que os escravos negros tinham diante da sua escravização no Brasil. A escravidão no Brasil ela começa durante o século XVI e termina no século XIX. Durante todo esse período, como nós colocamos e dialogamos em nosso material, os escravos negros eram utilizados em diferentes atividades econômicas. Porém, muitas vezes, chegamos a pensar que os escravos eles não tinham voz e que eles não resistiram à escravidão, o que é um grande equívoco, que muitas vezes ele é reforçado em nossa sociedade. O que nós precisamos compreender é que existiu vários tipos de resistência à escravidão e esses tipos eles se manifestaram de diferentes formas. Porém, foram importantes na composição da resistência à escravidão no Brasil. Onde teve trabalho escravo, onde teve escravidão negra, teve sim resistência. Então a gente vai listar alguns tipos de resistência que os escravos negros faziam à escravidão naquele período, no período que o Brasil era colonial e depois imperial, passou por um império, e como isso foi importante também para eles conseguirem preservar sua cultura e, além disso, paulatinamente conseguir escapar das amarras da escravidão, ok? Então a gente pode começar falando que a própria resistência acontecia quando eles eram capturados, na África mesmo. A partir do momento que eles se rebelavam dentro do navio negreiro, a partir do momento que eles pulavam ao mar, se praticavam o suicídio, tiravam a própria vida, a gente já pode saber, a gente já pode ter uma noção de como acontecia a resistência. Então, isso também era uma resistência à escravidão. Era uma resistência que eles poderiam ter naquele momento. Por isso que era tão importante. Ao chegar aqui, a gente se depara com diferentes tipos de mecanismos e ferramentas que eles utilizavam para resistir à sua própria escravização. Nós podemos falar dos escravos também que fingiam não saber a língua portuguesa para se resistir, para ter resistência à escravização. Então, muitas vezes eles fingiam, os portugueses conversavam ali perto deles, eles acabavam tendo informações valiosas e eles se aproveitavam disso posteriormente em alguma estratégia de fuga. Por quê? Porque os portugueses achavam que eles não sabiam a língua portuguesa, então eles poderiam conversar naturalmente. Então, o simples fato de fingir que não entende a língua dos portugueses era uma maneira, sim, de resistência. Então, temos mais uma resistência que a gente apresenta para vocês. Outro tipo de resistência também era sabotar as ferramentas, quebrar os instrumentos, praticar incêndios voluntários e criminosos, tudo isso para prejudicar o seu senhor, o seu proprietário. Também podemos listar dentro desse conjunto. Além disso, além essas questões que a gente está colocando para vocês, nós temos também a questão do aborto. As mulheres negras escravas muitas vezes praticavam o aborto para não permitir que seu filho entrasse na mesma situação, estivesse na mesma situação de sofrimento e humilhação que os pais ou muitas vezes a mãe estava. Então, o próprio aborto era uma maneira de resistência à escravidão. E as resistências, vamos dizer assim, mais comuns daquela época, que eram as fugas, fugiam como podiam, muitas vezes se rebelavam, outras vezes passavam então a demorar para fazer alguma atividade, então tinha que desenvolver uma certa atividade e eles demoravam, Por quê? Porque isso era uma maneira, então, também de afrontar. Então, era uma maneira de resistência. A própria construção de quilombos,
Isso é o maior ícone da resistência, né, dos escravos no Brasil. Lá nos quilombos não viviam apenas os negros que fugiam da escravidão, mas também brancos pobres, indígenas fugitivos, marginalizados pela sociedade. E eram grandes comunidades autossustentáveis que se protegiam, viviam escondidas para tentar fugir da escravidão. Outro elemento também durante a mineração era o simples fato deles conseguirem ouro, e a partir disso eles conseguiam negociar as suas cartas de alforria. Nem sempre, lógico, mas tentavam negociar as suas cartas de alforria diretamente com o seu proprietário. Isso acontece de maneira mais comum a partir do século XVIII, depois aumenta no século XIX a negociação de suas cartas de alforria, que era um documento que assegurava a liberdade do escravo negro no Brasil, e ela tinha que ser negociada com o seu senhor. Muitas vezes o seu senhor não queria negociar a sua liberdade e isso não acontecia. Então, nós temos várias maneiras, várias formas de resistência à escravidão, e todas elas são muito importantes. Só para apresentar um pouco para vocês que os escravos no Brasil não foram passíveis. A própria manifestação cultural, preservar as suas culturas, os aspectos religiosos, a própria capoeira foi uma maneira de resistir à escravidão, porque a escravidão queria tirar todos esses elementos, a própria religião dos africanos quando vieram no Brasil. Então, fruto disso, nós temos várias heranças culturais muito ricas em nossa nação, graças a essa influência dos africanos, infelizmente em situação escrava durante tantos séculos no nosso país. Bom, a gente termina por aqui e eu espero que eu tenha contribuído com o estudo de vocês, apresentando algumas formas de resistência que os africanos escravizados tiveram no Brasil durante os séculos que foram duramente explorados em nossa nação. Obrigada, pessoal!